Prestem muita atenção nesta mensagem poderosa e impactante. Muitos de nós agem como se o pecado não tivesse consequências, lavando as mãos dos erros cometidos como se nada tivesse acontecido. Esquecem-se da seriedade do arrependimento genuíno e da necessidade de buscar a restauração através do perdão divino. A banalização do pecado leva à insensibilidade espiritual e à perda da consciência do que é certo e errado aos olhos de Deus. É crucial compreender que cada escolha tem repercussões eternas, e somente ao reconhecermos nossas falhas com humildade, podemos experimentar a verdadeira transformação interior. A Bíblia nos revela a existência de um lugar chamado inferno, descrito como um local de tormento eterno, onde a separação de Deus é absoluta. Nas Escrituras, encontramos passagens que descrevem o inferno como um lugar de chamas inextinguíveis e sofrimento intenso, onde não há esperança nem alívio. A ideia de estar eternamente afastado da presença amorosa e redentora de Deus é assustadora e nos leva a refletir sobre a seriedade das nossas escolhas e o destino final daqueles que rejeitam a salvação oferecida por meio de Jesus Cristo. O inferno não é apenas uma metáfora ou uma criação humana para assustar, mas uma realidade espiritual descrita nas Sagradas Escrituras como consequência da rebelião contra Deus e da recusa em aceitar seu perdão e amor. Muitas vezes nos vemos envolvidos em uma busca incessante por conquistas materiais e sucesso terreno, negligenciando a realidade espiritual que nos aguarda além desta vida. Nosso foco excessivo em acumular riquezas e alcançar status social nos distrai do que realmente importa: nossa eternidade. A Bíblia nos adverte sobre a futilidade de colocar nossa confiança em bens passageiros e nos incentiva a direcionar nossos olhos para as coisas celestiais, onde o verdadeiro tesouro reside. Ao priorizarmos as questões eternas sobre as temporais, somos confrontados com a urgência de considerar não apenas nosso bem-estar nesta vida, mas também nossa situação espiritual diante de Deus. Que possamos abandonar a mentalidade consumista e voltar nossos corações para o que é eterno, buscando uma vida de significado e propósito em comunhão com o Criador. Ao ignorarmos a centralidade de Jesus Cristo em nosso caminho de fé, corremos o risco de nos desviarmos para veredas perigosas e enganosas. Ele não é apenas um entre muitos mestres espirituais, mas o Filho de Deus que veio ao mundo para nos reconciliar com o Pai. Negar sua exclusividade como Salvador e Senhor é rejeitar a própria fonte de vida e redenção. Em um mundo pluralista, que prega a relativização da verdade, é fundamental lembrar que Jesus não é apenas uma opção, mas a única porta para a salvação. Suas palavras ecoam através dos séculos como um convite amoroso e imperativo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que possamos reconhecer sua autoridade soberana em nossas vidas e rendermos nossos corações à sua vontade suprema. A transformação interior que ocorre na vida daqueles que se entregam a Cristo é um processo contínuo e profundo. Ao aceitarmos o sacrifício de Jesus e nos rendermos ao seu senhorio, somos chamados a uma jornada de santificação e renovação constante. Essa transformação não se restringe apenas a comportamentos externos, mas atinge as raízes do nosso ser, remodelando nossas motivações, pensamentos e desejos mais íntimos. O Espírito Santo age em nós, moldando-nos à imagem de Cristo e nos capacitando a viver uma vida que reflita sua graça e amor. Cada passo nesse processo de santificação nos aproxima mais do caráter divino e nos liberta das amarras do pecado. Ao experimentarmos essa metamorfose espiritual, testemunhamos o poder regenerador do Evangelho em nossa existência e somos inspirados a viver em conformidade com a vontade de Deus. Ao negarmos a realidade do inferno, estamos fechando os olhos para uma verdade espiritual crucial que a Bíblia nos revela. O inferno não é apenas uma metáfora ou uma invenção humana para assustar, mas uma dimensão espiritual de tormento e separação eterna de Deus. Acreditar na existência do inferno não é apenas reconhecer o lado sombrio da fé cristã, mas também compreender a justiça e santidade de Deus. Negar a existência do inferno
é minimizar a seriedade do pecado e suas consequências eternas, levando muitos a viverem sem temor a Deus e sem arrependimento genuíno. A realidade do inferno nos confronta com a urgência de buscar o perdão divino e viver em santidade diante daquele que é santo e justo. Que possamos refletir sobre essa verdade bíblica e agir com sabedoria diante da realidade espiritual que nos cerca. Ao contemplarmos a realidade do inferno, somos confrontados com a terrível visão de um lugar de tormento eterno e separação absoluta de Deus. Imagine-se por um instante diante das chamas inextinguíveis, ouvindo os lamentos e gritos desesperados daqueles que rejeitaram a salvação. A sensação de desespero e angústia que envolve esse lugar é indescritível, uma escuridão densa e sufocante que penetra a alma. Cada segundo nesse abismo de sofrimento eterno nos lembra da urgência de buscar a misericórdia divina e o perdão oferecido por meio de Jesus Cristo. Que essa visão impactante nos motive a viver com temor a Deus e gratidão pela salvação proporcionada pela cruz. A prática da autoavaliação constante é essencial para a vida espiritual do cristão. Não se trata apenas de refletir sobre nossas ações passadas, mas de examinar profundamente nosso coração e motivações. A Bíblia nos adverte a examinar se estamos verdadeiramente na fé, se nossas atitudes refletem o caráter de Cristo e se estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Esse processo de autoexame não deve ser negligenciado, pois nos ajuda a identificar áreas em nossa vida que precisam ser transformadas pela obra do Espírito Santo. Ao nos submetermos a esse escrutínio espiritual, permitimos que Deus revele em nós o que precisa ser mudado e renovado para que possamos viver uma vida que o glorifique em tudo. Que possamos encarar essa prática com humildade e disposição para crescer em maturidade espiritual. A fé genuína vai além de simplesmente acreditar na existência de Deus. Ela se manifesta em uma vida transformada e obediente. A Bíblia nos ensina que a verdadeira fé é viva e ativa, produzindo frutos de justiça e amor. Crer em Deus sem obedecer aos seus mandamentos é como construir uma casa na areia, vulnerável às tempestades da vida. A fé que agrada a Deus é aquela que se expressa em obras, demonstrando um coração sincero e comprometido com o reino dos céus. Que possamos não apenas professar nossa crença em Deus, mas viver diariamente de acordo com sua vontade, refletindo seu amor e graça para o mundo ao nosso redor. A sabedoria é como uma joia preciosa, lapidada pela experiência e pelo temor do Senhor. Quando nos curvamos diante da majestade divina e reconhecemos a nossa pequenez diante do Criador do universo, somos preenchidos com um senso de reverência e humildade. O temor do Senhor não é um medo paralisante, mas sim um profundo respeito pela santidade e justiça de Deus. É a consciência constante de sua presença em nossas vidas, guiando-nos em cada passo e iluminando nosso caminho com sua sabedoria eterna. Ao cultivarmos o temor do Senhor em nossos corações, ganhamos discernimento espiritual para tomar decisões sábias e viver de acordo com os princípios divinos. Que essa reverência santa nos inspire a buscar cada vez mais a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas, refletindo sua luz e amor para um mundo que tanto precisa. Que possamos ser conhecidos não apenas por nossa sabedoria terrena, mas principalmente por nossa conexão íntima com o Deus Todo-Poderoso. Portanto, convido vocês a refletirem sobre as verdades compartilhadas neste vídeo e a buscarem uma relação mais profunda com Deus. Não ignorem este chamado à reflexão. Que possamos viver de acordo com os princípios divinos, conscientes da eternidade que nos aguarda. Obrigado por assistir.